Olá, meus irmãos. Bom poder estarmos juntos nesta oportunidade de pregar a palavra de Deus e pensar na palavra de Deus com você. Queremos falar sobre grandes exemplos que a palavra de Deus tem para nós. E o exemplo maior é Jesus. E é sobre Jesus que vamos falar nesta oportunidade. Filipenses capítulo 2, versículo de número 5, é o texto que vamos usar. Mas antes queremos agradecer a Deus, a vida de todos os nossos irmãos, a vida do pastor de nossa igreja, dos pastores, de todos os líderes que atuam em diversos ministérios, que neste tempo estão atuando para abençoar as nossas vidas e a vida de nossa igreja. O texto diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus. A carta aos Filipenses é uma das cartas que serão estudadas, neste trimestre. Mas quero pensar neste texto que Paulo está escrevendo aos Filipenses sobre o exemplo que devemos seguir, Jesus. A carta aos Filipenses foi escrita por Paulo quando ele estava em Roma. Ele escreve aos crentes de Filipos, como escreveu a tantas outras igrejas, na intenção de pregar o evangelho e confirmar a vida dos irmãos. A carta aos Filipenses é a expressão de afeto de Paulo por aqueles irmãos, porque eles eram frutos do trabalho missionário de Paulo quando passou pela Macedônia. As ênfases que esta carta traz: a primeira ênfase é revelar os feitos de Jesus. A segunda, ele trata da alegria dos crentes mesmo diante das circunstâncias que estavam passando. No tempo de Paulo, as circunstâncias eram, sem dúvida, as perseguições sofridas por aqueles irmãos. E hoje, nós também temos as nossas circunstâncias, sejam quaisquer as circunstâncias. Neste tempo, a circunstância que estamos vivendo deste vírus, que tomou conta do mundo todo e que de alguma forma está trazendo para nós alguma aflição. Mas nossa alegria precisa estar em Jesus Cristo, porque Ele cuida de nós. As dificuldades, sejam elas sociais, políticas, ideológicas, precisam ser vividas entendendo que o Senhor está conosco. Jesus, o nosso exemplo. Paulo destaca isto com ênfase aqui na carta aos Filipenses. E quantos bons exemplos, Você mesmo pode citar algum exemplo? Lembrar de alguém que foi exemplo para você? Eu tenho bons exemplos. Pessoas que marcaram a minha vida, a minha história, que deixaram legados. Pastores como meu pai, homem de Deus, e outros pastores também do nosso tempo, que têm sido exemplo para as nossas vidas. Diáconos, nossos diáconos em nossa igreja, homens exemplares. Mas quero destacar a vida do irmão Manuel Agenor, que foi diácono enquanto pastoreia a Igreja Batista Monte Verde. Homem leal, humilde, simples, conselheiro, companheiro no meu ministério. Líderes do meu tempo de adolescência, líderes de hoje, irmãos do passado, irmãos do presente, tantos bons exemplos. E sem dúvida você tem também bons exemplos para a sua vida que você tem se espelhado. Mas Jesus é o nosso melhor exemplo. Olhar para Jesus é a ênfase que Paulo dá ao escrever esta carta. Tendes em vós o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por que Jesus é nosso bom exemplo? Ou o melhor exemplo? Paulo diz no verso 6 que ele, subsistindo em forma de Deus, se manifestou. Por ele ser divino, ele é nosso exemplo. Por ter assumido a forma de servo, verso 7. Sua vida estava sempre em acordo com a vontade do Pai. Por isso ele é nosso exemplo. Vida de consagração.
obediente até a morte, e morte de cruz, sua integridade, verso 8. Ele foi exaltado sobremaneira na sua ressurreição. Domingo passado estivemos nos lembrando da ressurreição de Jesus, não é verdade? Ele está vivo e por isso ele é nosso exemplo. Diante dele, diz Paulo, escrevendo nos versos 10 e 11 deste capítulo, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Por isso ele é nosso exemplo, ele é o Senhor de nossas vidas. Portanto, queridos, Jesus Cristo, o nosso melhor exemplo. É para ele que devemos olhar. A palavra de Deus diz que devemos olhar para Jesus, autor e consumador de nossa fé. Por que Jesus é exemplo para nós? Ele é exemplo para nós na obediência. Cumpriu a sua missão até o final. Ele é exemplo para nós na prática do amor. Amor incondicional, em favor daqueles que estavam ao seu redor, da sua comunidade. Amou-nos de tal maneira, diz João 3,16. Shed, escrevendo o seu comentário do capítulo 2, verso 5 da carta aos Filipenses, ele diz assim: este Cristo é o maior incentivo de autonegação e amor. É o comentário de Shed ao comentar o texto de Filipenses. Jesus é nosso exemplo no perdão, perdão genuíno, puro. Ele foi aquele que nos perdoou mesmo sendo ofendido. Então, ele nos ensina a ser também desta forma. Jesus ensina isto na oração. Ele pôde demonstrar isto na crucificação. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus é nosso exemplo no serviço. Homem dedicado, tremenda dedicação, fazer as coisas com excelência. Ele é nosso exemplo porque fazia as coisas com excelência. Exemplo de oração, orar como Jesus orou. Oração, ensino, são exemplos que Jesus nos deu, exemplos de como ensinou e testemunhou a verdade. Jesus foi nosso exemplo nas oportunidades que ele teve para responder os seus opositores. Ele pôde demonstrar para nós o quanto ele é exemplo para as nossas vidas. Portanto, queridos, quando olhamos para Jesus Cristo, exemplo para nós, exemplo na obediência, exemplo na prática do amor, exemplo no perdão, exemplo no serviço, na dedicação àquilo que ele tinha como missão para cumprir. Nós, como crentes em Cristo Jesus, não temos outra alternativa do que seguir o exemplo de Jesus, né? Nós podemos ter bons exemplos daqueles que estiveram ao redor de nós, como eu citei, pastores, diáconos, líderes, homens de Deus, homens e mulheres do Senhor. Quantos bons exemplos! Mas o melhor exemplo para as nossas vidas é Jesus. É para Ele que devemos olhar e a Ele devemos seguir. Exemplos bons para serem seguidos dos nossos pais, dos nossos líderes, dos nossos irmãos. Mas Jesus é o melhor exemplo. Agora a pergunta é: que exemplo você há de ser para aqueles que estão te seguindo? Que exemplo você há de ser para a geração futura?
Se você olhar para os exemplos de Jesus e seguir o exemplo de Jesus no amor, na dedicação, no perdão, na prática da vida cristã, no ensino da palavra, no testemunho, se você olhar para Jesus, este melhor exemplo, sem dúvida você será exemplo para aqueles que vão te seguir. Então, colocar em prática os ensinos que recebemos. Quantos ensinos temos recebido neste tempo, né? Quantos ensinos temos recebido através dos nossos pastores? Quantos ensinos temos recebido através dos professores de EBD? Quantos bons exemplos, quantos bons ensinos. Então, colocar em prática os ensinos que temos recebidos do Senhor, para que eu e você também sejamos exemplos para gerações futuras, para aqueles que hão de vir, né? Nos seguindo, aqueles que serão líderes, como somos hoje, aqueles que serão homens e mulheres no futuro, precisarão nos lembrar de nós para seguirem a sua vida cristã na presença do Senhor. Que nós possamos aprender com o apóstolo Paulo a ser exemplo de Cristo, porque ele mesmo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Jesus. E por isso, ele nos encoraja, neste versículo, a ter em nós o mesmo sentimento que houve em Jesus e seguir a Cristo como o melhor exemplo para nossas vidas. Neste tempo que estamos passando, nas nossas casas, diante dos nossos vizinhos, diante das pessoas, o quanto nós precisamos ser vidas que realmente testifiquem do Evangelho do Senhor. Viva Cristo em você e transpareça Cristo através de você. Que o Senhor Jesus nos abençoe para que nós possamos ser bons exemplos para outras pessoas, olhando para Jesus, o melhor exemplo para as nossas vidas. Amém, irmãos? Que assim seja. Vamos orar? Ó Deus querido, muito obrigado, porque Jesus é o melhor exemplo que temos para as nossas vidas. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra nos ensina a respeito dele. Que nós possamos prosseguir seguindo exemplos de Jesus, olhando para Jesus, autor e consumador de nossa fé. E através dele, ó Deus, testemunharmos da nossa fé a tantos que estão ao redor. Obrigado, Deus, pela oportunidade de ser alcançado pelo Teu Espírito e convencidos por Tua palavra a sermos Teus servos. Dá-nos a capacidade de viver uma vida exemplar, para que através de nós, pessoas, meninos, meninas, jovens e outros, possam seguir os passos de Jesus. Ó Deus, abençoa as nossas famílias, abençoa o nosso Brasil, as nações ao redor do mundo, neste momento terrível que estamos passando. Mas que o Senhor seja presente em nos conceder a força e que nos alegremos com a Tua presença em nós. Abençoa-nos, Pai. Abençoa os enfermos nas casas, nos hospitais, os profissionais de saúde. Cuida deles, ó Pai. Cuida de nós. Cuida da nossa igreja, da liderança de nossa igreja, do ministério pastoral de nossa igreja e de todos que trabalham na nossa igreja. Obrigado por suas vidas e os abençoe. Obrigado, Deus, pela oportunidade de testemunhar da Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos. E aí, na sua casa, continue firme na presença do Senhor, ouvindo e acessando as mídias da igreja para receber a palavra do Senhor e celebrar Jesus, o nosso exemplo. Amém.